Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Livro de Josué, vamos ler o capítulo 24. Eu quero ler o versículo 15. Apenas o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu Josué no capítulo 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu vos convido a ler comigo esse texto. Vamos todos a uma só voz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. No ano 2007, surgiu uma literatura aqui no Brasil que trata sobre casamento, sobre matrimônio. E essa literatura é chamada do livro Casamento Debaixo de Proteção. Este livro foi um divisor de águas no meio da comunidade cristã, nos meados do ano 2000. Precisamente no ano 2007, quando esta literatura foi lançada. O enredo da literatura é o seguinte: uma família cristã, assim como a nossa, marido cristão, esposa cristã, tinha 2 filhos, já adolescentes. Ele trabalhava fora, ela também. Ambos tinham um emprego bem-sucedidos. Ambos eram líderes na igreja. Bons pais, excelentes pais. Seu nome Bob, nome da sua esposa Andrei. Este casal vivia nos anos áureos do casamento, do matrimônio. Amavam seus filhos e eram amados por ele. Aconteceu que Bob vai percebendo que sua esposa está meio estranha. Ela começa a tomar algumas atitudes e falar algumas coisas que o deixa a refletir. Andrei estava vivendo um incesto, estava vivendo um adultério. Uma mulher cristã, líder na igreja, esposa de um homem cristão, líder na igreja, bem-sucedido economicamente, tinha 2 filhos lindos, encantadores. Mas esta mulher deixou-se envolver por setas externas que foram minando o seu casamento. Talvez você pense que isso tenha sido o pior dessa história. Não é ficção, é vida real. Andrei resolve conversar com seu esposo, percebendo ele que ela estava se contradizendo em algumas palavras e, consequentemente, em ações. Ela então abre o coração e diz para ele que teve um caso
fora do casamento. Ele então entra em parafuso. E ele não entende como uma mulher cristã, como uma boa mãe, uma boa esposa, chega a tomar a atitude que ela tomou, a fazer o que ela fez. Ele então percebeu que o seu piso, o seu chão, desmoronou, abriu. Pensou, o divórcio é a única saída. Vou perder minha liderança na igreja, consequentemente serei falado, consequentemente nós seremos uma família dilacerada. Então ele resolve ligar para um conselheiro conjugal ou matrimonial. E a primeira coisa que esse conselheiro diz é o seguinte: não durma fora da sua cama. Ele diz: cara, você não está entendendo, minha mulher me traiu, não tenho condições, eu estou em frangalhos, eu não suporto isso. Como eu vou olhar para a cara dessa mulher? Como eu vou falar isso para os meus filhos? Eu não tenho estrutura para isso. E ele disse: não saia da sua cama, não saia da sua casa. Vocês pensam que pode piorar? Pois é, piorou. Ela chega para ele e diz o seguinte: eu estou grávida. E não era dele, o pai, do Bob. Aí ele disse: agora que a coisa... agora não tem o que fazer. E falou para o conselheiro. O conselheiro disse: olha, vocês vão pegar um avião e vão para Fênix. Eu estou em Fênix, quero receber vocês. E eles foram para um hotel, ficaram, e ele acompanhou a sua situação. O que você, marido, faria? Uma pergunta retórica. O que eu faria? O que nós faríamos? Nós não só fomos traídos, como também a nossa esposa está grávida de um outro homem. Para não ser longo nem prolixo, ele recebeu sua esposa, não divorciou, ele a perdoou, e ele resolveu falar em um congresso da UDF, Universidade da Família, para milhões de pessoas, sendo televisionado para todos os Estados Unidos. Ele falando sobre a sua história, e ao falar sobre a sua história, quando ele termina o seu discurso, ele diz: Robert, vem. E vem um garoto loiro ao seu encontro, e ambos se abraçam no palco, e o auditório vai ao delírio. Perdão não é insensibilidade, é perdão. Eu e você precisamos aprender a tomar decisões. E como homem, pesa sobre nós a responsabilidade de tomar as decisões. As decisões, já dizia o próprio Scott, olha, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Nós somos frutos das nossas escolhas. Nós precisamos entender, ou eu escolho perdoar, ou eu escolho viver com essa mágoa, esse rancor e ressentimento para o resto da vida. Porque ao perdoar, a pessoa mais benéfica na situação é aquele que perdoa, muito mais do que aquele que é perdoado. Josué nos traz lições maravilhosas, mas eu quero trazer 3 razões pelo qual nós como igreja, principalmente como família, devemos servir ao Senhor, que é o tema que está em voga. 3 razões rápidas
e claras e precisas dentro dessa visão para que você entenda que não é um ato de insensibilidade, porque parece que o Bob estava na contramão. Parece que é mais claro e notório e aceitável que a esposa perdoe o marido que faz atitudes impensadas e às vezes até planejadas de adultério ou infidelidade, e ela esteja disposta a perdoar. Mas quando acontece com o homem, no caso do Bob, parece que está na contramão das coisas. O Evangelho é isso aí, ele está na contramão do mundo, está na contramão dos nossos preconceitos, e está na contramão dos nossos discursos frívolos e medíocres. Por isso eu quero deixar 3 razões rápidas sobre o tema em voga. Observe o versículo 1 do capítulo 24, por favor. Vamos à nossa primeira lição. Para eu e você entendermos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança dentro do sentido do contexto. Observe, nós precisamos trazer à memória o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer na minha casa, na sua casa e nas nossas famílias. A primeira coisa que Josué faz, depois que ele chega na terra prometida, depois que ele atravessa o Jordão, depois que ele vence todos os inimigos, depois que ele está diante desse grande fato, ele chama para uma reunião, e nesta reunião ou assembleia, diz o seguinte, vamos ler Josué capítulo 24, versículo 1 adiante, todos a uma só voz, vamos lá. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. Isaque dei a Jacó e Esaú dei em possessão ao Egito. Então enviei Moisés e Arão, e o feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. Também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificaste,
e habitaste nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Oh, glória, aleluia, amém, irmãos? Irmãos, a primeira lição, como razão que nós precisamos fazer, porque servimos ao Senhor, é que eu e você precisamos relembrar os feitos do Senhor no decorrer da história. Quando eu e você paramos e sentamos e passamos a relembrar o que Deus tem feito no passado, na minha vida, na sua vida, nas nossas histórias, nós percebemos que é e que vale a pena servir ao Senhor. Josué só toma aquela atitude no capítulo 15, porque ele reúne a sua casa, ele reúne os líderes de Israel, ele reúne os anciãos, ele reúne a liderança e diz assim: olha, vamos lembrar o que o Senhor tem feito no passado. Amém, irmãos? Lembre o que o Senhor tem feito no passado. Eu e você precisamos lembrar o que Deus tem feito no passado. Eu e você precisamos lembrar o que Deus tem feito na história. Eu e você precisamos lembrar como o Senhor fez com o seu povo, como o Senhor está fazendo e como o Senhor vai fazer, porque o povo é seu. Em uma certa ocasião, trazendo Moisés o povo do Egito para a terra prometida, Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Não nos faça sair deste lugar. E Deus disse: não, Moisés, eu vou destruir esse povo é rebelde, é idólatra, é mau. Aí Moisés disse: Senhor, o que é que as nações vão dizer ao saber que o Senhor tirou o povo da terra do Egito para destruir no deserto? Que Deus é este? Moisés, eu vou fazer uma nova descendência a partir de você. Disse: não, Senhor, não faça isso. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Lembra do que o Senhor fez na minha vida? Lembra do que o Senhor fez na sua vida? Lembra do que o Senhor está fazendo na sua vida? Relembre. E para que eu e você possamos entender as razões pelo qual servimos ao Senhor, é pelo que Ele está fazendo na minha casa, é pelo que Ele está fazendo na sua casa, e pelo que Ele há de fazer na sua casa. Lembre do Senhor e dos seus feitos no passado. Por isso chegamos onde chegamos e vamos avançar muito mais. Os babilônicos iam invadir a terra de Israel. Eliseu foi consultado pelo rei e disse: o que hei de fazer? Geazi, perturbado, disse: profeta, os inimigos estão contra nós, o que vamos fazer? Estamos cercados pelos inimigos. Olha o que aconteceu. O profeta disse: Senhor, abre os olhos deste moço. Assim como Geazi, os nossos olhos estão muitas vezes encobertos, que não estamos vendo o agir do Senhor. Mas Ele tem dito no decorrer da história: agindo eu, quem impedirá? Ele há de cuidar da minha casa, Ele há de cuidar dos meus, Ele há de cuidar da sua casa, Ele há de cuidar de cada um de nós e daqueles que pertencem a Ele. Relembre os feitos do Senhor no decorrer da história. Ao relembrar, essa é uma das razões porque servimos ao Senhor. Mas tem uma segunda lição muito importante. Observe o que diz o versículo 14. Qual é a segunda razão? Não só do que o Senhor tem feito no passado, mas também do que o Senhor tem feito no presente. Verso 14 diz assim: depois que ele termina todo aquele discurso da Assembleia, do versículo 1 ao versículo 13, ele agora chega no versículo 14 e vai lembrar do que Deus está fazendo agora, e do que nós precisamos fazer. Ou seja, tomada de atitude.
Ou seja, ao lembrarmos do que Deus tem feito nas nossas vidas, no decorrer da história, ao entendermos que ainda estamos no caminho certo e servindo ao Deus certo, nós precisamos derrubar todos os ídolos, todos os balins, todos os postes ídolos e servir ao Senhor de fato e de verdade. Porque o Deus do passado é o mesmo do presente. Então chegamos na segunda lição do que Deus requer de nós agora no presente, depois que lembramos de todos os seus feitos no passado. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. E deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Agora nós somos convidados a uma mudança. Nós somos convidados a uma tomada de decisão. Josué ainda está falando isso para o todo. Olha o que Deus fez no passado. Olha o que Ele requer de nós no presente para continuar nos abençoando, porque há uma aliança. Para quebrar a aliança, uma das partes tem que ser fiel. Tem que ser infiel. Deus continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E então Josué convoca a igreja, convoca todo o povo, toda a nação a uma mudança de atitude. Convoca todos a uma nova postura, uma nova conduta. Eles perceberam, Josué diz, olha, nós saímos lá do passado com os nossos ídolos, com as nossas crendices, com as nossas superstições, com os nossos erros, com os nossos adultérios, com as nossas petições, com tudo aquilo que era errado. Mas agora o Senhor quer de nós santidade e pureza. Ele quer exclusividade. Não dá para servir a dois deuses. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Aí Josué diz, temei ao Senhor. O que Deus está fazendo e o que Deus requer no presente hoje é que nós passamos a uma nova postura, uma nova conduta. Por isso, e por tantas razões, eu trouxe à memória este tema sobre casamento debaixo da proteção. Será que o Bob estava na contramão ao perdoar sua esposa? Será que Deus não trabalhou no coração dele para que essa nova roupagem, essa nova dinâmica, essa nova conduta fosse uma realidade na vida dele e é uma realidade nas nossas vidas? Nós somos convidados a sermos diferentes. Você não é melhor do que sua esposa, nem sua esposa é melhor do que você. Você não pode, em hipótese alguma, dizer, não, minha esposa, eu tenho direito a ser infiel e ela tem que me receber, me perdoar, mas se ela for infiel a mim, ela vai ser condenada. Aí Jesus nos diz, conforme em João, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas mulheres têm vivido uma vida amargurada de maridos ou companheiros que têm vivido uma vida dúbia e ela tendo que suportar tudo aquilo porque o homem acha que ele tem direito a fazer o que faz, enquanto ela vive chorando, amargando, uma vida sofrível porque o homem não tem exercido o papel no qual ele deveria desenvolver e ter. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Bob não está na contramão. Bob é um exemplo, e isso poderia ter acontecido aqui. E nós não deveríamos olhar para a pessoa com olhos trocados. Nós não deveríamos olhar para o Bob e dizer assim, rapaz, não. Olhar para ele, parabenizá-lo pela atitude de perdoar sua esposa, de recomeçar sua família. Cristianismo é isso, evangelho é isso, é perdão, é aceitação, não em partes, mas integral. Nós fomos convidados como família para uma nova dimensão da graça. Diz o versículo 14, agora pois, agora, presente, não passado, não futuro, agora, presente. Agora, pois, temei ao Senhor. Servi-o com integridade em todos os aspectos. E com fidelidade.
tudo aquilo que tem primazia na sua vida torna-se um Deus. E tudo isso, se não for o verdadeiro Deus que seja ocupando o lugar, ou o primeiro lugar na sua vida, tem que ser despojado. Mas temos uma terceira lição. A terceira lição está no final do versículo 15. Observe o que diz o texto. No versículo 15 diz o texto: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. A terceira lição é: olhe para o futuro. Olhamos para o passado, olhamos para o presente, agora precisamos olhar para o futuro como família, como igreja, como comunidade. E depois isso vai cair sobre cada um de nós individualmente. E ele diz assim no versículo 15, observe: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Parece até que Josué está usando sarcasmo. Como pode? Observe. Depois que relembra todos os fatos que Deus fez no passado, agora perguntar para o povo: escolhei, pois, a quem se vais. Ou seja, não há dúvida. Nós não devemos ter dúvida diante desse grande Deus que nunca nos abandonou, sempre estendeu a mão, sempre nos ajudou, sempre nos fortaleceu, sempre cuidou de nós. Josué, você está brincando, cara. Não tem uma outra escolha? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Se for sarcasmo ou não, Josué está jogando a batata quente para o povo, assim como eu faço com você hoje. Se vocês quiserem continuar não servindo, tendo um pensamento dúbio, tendo condutas dúbias, tendo atitudes dúbias no que diz respeito a ter a integridade e a fidelidade exclusiva para Deus, vem então a decisão individual. Josué, como o sacerdote do lar, como cabeça do lar, ele diz assim: eu. Ou seja, é muito importante a resposta do povo, é muito importante a resposta da assembleia, é muito importante a resposta dos anciãos, dos sacerdotes e de todo um povo como todo. Mas ele diz agora: olha, a resposta de vocês já não é tão importante para mim. Então ele toma a atitude individual, ele diz assim: eu sou o cabeça da minha casa. E ele diz assim: eu falo pela minha casa, decido pela minha casa, e eu respondo pela minha casa. Quando ele diz eu e a minha casa, ele está dizendo: eu, Josué Almeida de Oliveira, é isso mesmo? Ou Josué Sattler, ele diz assim: eu, que sou o cabeça do lar, eu que sou o pai, sou o sustentador, o mantenedor, o protetor, eu decido pela minha casa. E é o que nós homens precisamos fazer. É o que nós homens deveríamos fazer. Josué assume a responsabilidade e faz a escolha correta. David Beckman, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: as suas escolhas, elas vão nortear a tua vida, mas antes dela te abençoar, ela vai te incomodar. Porque estamos entre dois pensamentos, entre fazer e entre o que não fazer. Josué está decidido. Josué diz: eu, como protetor, provedor, cabeça,
sacerdote, eu decido pela minha casa. Eu decido pela minha casa. Espiritualmente, eu decido pela minha casa. Materialmente, sou eu que sustento a casa. Então ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está disposto a pagar o preço, o ânus da sua escolha. Ele está disposto. Ele não se acovarda, como muitos de nós. Muitos de nós deixamos que a esposa decida. O homem, a exemplo de Josué, está deixando a desejar. Josué diz: não, eu é que decido. Eu decido pela minha casa. Há uma discussão, há uma palavra ou um provérbio que já ouvi muitos. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você faz o que eu quero. Ou quem come do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Vocês já ouviram isso? Não? Então passou a ouvir agora, né? Então, você tem que ter essa decisão. Você é o marido, cara. Você é o sustentador. Os meninos, as meninas, a casa quer que você tenha um braço firme, que você tome atitude. E Josué diz assim: eu decido pela minha casa. Eu decido pela minha casa. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não estou interessado o que vocês vão fazer. Uma coisa eu vos digo: no passado o Senhor fez isso, isso e isso por nós. No presente nós precisamos fazer isso e isso para mantermos esta aliança. E no futuro, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz: eu servi ao Senhor, estou servindo. Ele diz: servirei. No contexto hebraico quer dizer: continuarei servindo ao Senhor. No gerúndio, continuarei servindo ao Senhor. Mas quem toma essa decisão não é a esposa. Quem toma essa decisão não é o empregado ou a funcionária. Quem toma a decisão não são os filhos. Quem toma a decisão é o marido. É Josué. É o cabeça da casa. Eu e você precisamos termos pulso forte. Agora acontece uma coisa muito interessante. Devido à nossa omissão, maridos, as mulheres estão tomando o seu lugar. Não só no mercado de trabalho, não só nas profissões, mas ela também está tomando os nossos lugares na igreja. Eu fui no funeral semana passada de um pastor batista, lá em Cariacica, precisamente em bairro Dona Augusta, e o liturgo disse assim: eu queria convidar todos os pastores e pastoras que estavam ali. Tinha vários pastores pentecostais e apenas 2 pastores presbiterianos, eu e um outro colega. Imaginemos que tinha 40 pastores pentecostais, tinha 40 pastores e 40 pastoras, mas eu e o outro pastor presbiteriano. Virou moda, ou seja, esposa de pastor é pastora. Mas onde existe isso? Então, irmãos, eu e você temos percebido que a mulher, ela está não só empoderada, mas ela está tomando lugar que nós homens, acovardamente, estamos permitindo que elas tomem, em todos os sentidos. E Deus não está feliz com isso, porque essa responsabilidade é nossa. Fui pego de surpresa, como se diz, calça curta. Chegamos na Bolívia em 2001 para pastorear o campo missionário de Puerto Suárez. Ao chegarmos lá, tinha lá na liturgia da igreja: oração pelas ofertas, diaconisa fulana. Eu digo: mas não é possível. Eu saí do fogo e caí na brasa. Diaconisa? Aí disseram: é, pastor, a nossa Constituição é diferente da Constituição do Brasil. Lá tem diáconos, aqui nós temos diaconisas e diáconos também. Eu digo: mas por que a gente não tem diáconos? Porque não tem homem.
Os homens que têm não querem assumir seu papel, não querem assumir a sua vocação, não querem assumir o seu ministério. Relembre os feitos do Senhor no passado. Faça valer o que precisamos fazer no presente. E com a sua família, olhe para o futuro. E assim, nós teremos famílias fortes, igrejas fortes, sociedades fortes, quando nós voltarmos a assumirmos os nossos papéis como sacerdote, protetor, provedor e cabeça do lar. Às vezes sua esposa ela é sanguínea, às vezes ela toma a atitude que qual você deveria ter tomado. Se você não prestar atenção, ela vai ser a provedora, ela vai ser a sacerdotisa, ela vai ser a cabeça, e você vai ser a ajudadora, homem, ou o ajudador. Aí na sua casa vai ter empoderamento, isso é, se já não tem. Que Deus livre nossas igrejas desse mal, porque Deus nos chamou para, não para o absurdo, mas chamou-nos para o ideal. O propósito do qual Ele nos chama é fazer a sua vontade. E eu quero orar por você, homem. Você que é casado. Eu quero que você venha aqui na frente, seja da igreja ou não. Eu quero orar por você. Venha aqui na frente, por favor. Isso não significa que você é ou não é. Significa que a bênção do Senhor vai estar multiplicada sobre a sua casa. Você como homem, você precisa assumir. Você precisa entender que Deus tem te chamado para um papel ideal, um papel real e um papel valoroso. Venham, irmãos, formem aqui um meio círculo. Por favor. Vocês vão ficar aqui comigo, fechando esse círculo, para que o diabo não tenha nenhum lugar entre nós homens. Glória a Deus. Eu peço às irmãs que se levantem. Ergam suas mãos em direção a esses homens. Porque se esses homens falharem no seu papel, irmão, nossas casas estão ameaçadas. Se nós homens falharmos, as nossas casas estarão em ruínas, nossas famílias estarão em ruínas. Ergam suas mãos em direção a esses homens e vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, há uma representatividade dos homens da Igreja Presbiteriana da Glória. Nós queremos ser, Senhor, instrumento Teu. Nós queremos ser aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para que nós fôssemos. Nós queremos ser vaso de honra. Nós queremos ser, Deus, o vaso escolhido e usado por Ti para abençoar, proteger, para prover e também para ministrar às nossas esposas e aos nossos filhos. Dar-nos, Senhor Deus, ousadia, nos dá olhos espirituais para que nós possamos distinguir os nossos papéis. Deus, em Jesus, Senhor, te peço por cada homem da tua igreja, por cada um desses homens que aqui estão e aqueles que não puderam estar aqui. Visita com poder e autoridade. Não permita, Senhor, que o diabo use mais uma ferramenta para desmoronar a tua igreja, para envergonhar a tua igreja. Porque a tua palavra nos diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Deus, esses são os homens que o Senhor tem chamado para fazer a diferença nas suas casas, nos seus lares. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos. Cuida de cada um no seu trabalho. Cuida de cada um, Senhor Deus, nas suas atividades seculares, cristãs, lazer, seja, Senhor, qual seja. Mas os teus servos tenham esta tendência a entender que eles foram chamados pelo Senhor para tomar decisão juntamente com as suas esposas ou sua esposa em suas casas. Oh Deus, nós não queremos homens carrascos, ditadores, queremos homens crentes, homens que entendam a tua palavra, vivam a tua palavra e que amem as suas esposas e as suas casas. Essa é a nossa oração na dependência total do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém, Senhor.